Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa para trazer respostas à pergunta: o que está acontecendo com a Light? Qual será o futuro da empresa? Salve pessoal, pois é, Sammy Boy, uma das maiores distribuidoras de energia do país, a Light está mal das pernas faz alguns anos. Mas no último mês a companhia ficou ainda mais em evidência após divulgar dívidas na casa dos 11 bilhões de reais. Com isso, criou-se uma enorme incerteza. Entre as opções na mesa estão uma tentativa de antecipar a renovação da concessão que vence 2026 e uma recuperação judicial. Olha, o tema é super relevante. É uma concessionária de um serviço público essencial e com ações listadas na Bolsa. A Light atende mais de 10 milhões de pessoas, o que é mais da metade da população do estado do Rio de Janeiro. E para dar conta da missão, tem mais de 14 mil funcionários. Não é de hoje que a empresa enfrenta problemas. Privatizada em 96, a Light sempre teve desafios por conta da geografia de suas operações. Parte do território que a empresa atende fica em regiões dominadas por facções e milícias. Logo, a companhia sofre mais do que outras distribuidoras com os furtos de energia, os chamados gatos, que ampliam os custos e reduzem a receita. É uma realidade que onera tanto a empresa quanto os consumidores. Um estudo da FGV já estimou que 10% da conta de luz é para cobrir as perdas com os furtos de energia. E o mercado identificou uma deterioração na situação financeira da empresa nos últimos anos, mas nada que antecipasse o sinal de alerta aceso no fim de março, quando a Light divulgou seu balanço de 2022 com prejuízo de 5,6 bilhões de reais. A empresa disse que o resultado do ano passado foi agravado por efeitos não recorrentes contabilizados no quarto trimestre. Segundo a Light, o maior desses efeitos não recorrentes, de 1 bilhão e 700 milhões de reais, foi uma provisão para devolver aos consumidores cobranças indevidas ligadas ao PIS/COFINS. Ou seja, a empresa reconheceu que deve perder a causa e já registrou no balanço a provável dívida. Vale abrir um parênteses para explicar que essa discussão na justiça foi tão relevante que ganhou o apelido de tese do século, tamanha repercussão para os cofres públicos e para algumas empresas. Tudo começou com o entendimento do fisco de incluir o ICMS na receita bruta ao calcular o PIS e a COFINS sobre as vendas de bens ou serviços, incluindo a distribuição de energia elétrica. Isso aumentou o recolhimento daqueles impostos feitos pelas empresas e o custo repassado aos consumidores, que foram, digamos assim, as vítimas dessa tributação indevida. Mas daí muitos contribuintes entraram na justiça. Em 2016, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cobrança era legal. Um ano depois, em 2017, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Na época, a Fazenda Nacional tentou tirar dúvidas sobre a decisão. Por exemplo, desde quando o imposto a mais está ilegal e deve ser devolvido? Mas o STF só respondeu em 2021, ou seja, 4 anos depois, e explicou que os efeitos devem retroagir até a decisão de 2017. A partir daí, as distribuidoras pararam de cobrar dos consumidores o adicional, inclusive a Light. Então, a maioria das empresas também separou dinheiro para devolver aos consumidores a cobrança indevida no passado. Mas isso a Light não fez. A empresa contabilizou a dívida apenas no fim de 2022 e só divulgou a novidade há um mês. O mercado estimava esse passivo em cerca de 800 milhões de reais, só que o buraco era bem maior. Além da questão tributária, 2022 teve outras más notícias. A maior delas foi que o resultado operacional ficou bem abaixo do esperado. O volume de produção também caiu e as perdas marginais subiram. Mais um eufemismo para a empresa quando fala de gatos de energia. Ou seja, 2022 já teria sido de enorme perda, de 333 milhões de reais, mais precisamente como estimou o BTG Pactual, mesmo sem os eventos excepcionais. Mas a notícia do prejuízo de 5,6 bilhões de reais caiu como uma bomba e pegou no susto quem investe na Light. Não é para menos. Uma quantia dessa magnitude veio no meio do nada e destoou muito do resultado em 2021, que por sua vez tinha sido de lucro de 398 milhões de reais.
O CEO da Light, Otávio Lopes, deu entrevista sobre o plano de reestruturação. Mas na bolsa o estrago não teve jeito, já estava feito. A ação caiu mais de 16% em apenas um pregão no dia seguinte ao balanço. Desde então o preço da ação voltou um pouco, mas nos 4 meses do ano o resultado foi de queda de 30%. Mas quando a gente acha que não dá para piorar, 10 dias depois, do anúncio do plano de reestruturação, a empresa informou que pediu na justiça suspensão de certas obrigações financeiras. Depois, já sob pressão, detalhou que na verdade eram 11 bilhões de reais em dívidas. No mesmo comunicado, a Light anunciou a intenção de fazer mediação com os principais credores, entre eles a XP, o Morgan Stanley, o Santander, o Itaú e o Bradesco. Mas como era de se esperar, as agências de classificação de risco, como Moody's e Fitch, rebaixaram as notas da companhia. Mas apesar de tudo, parte do mercado recebeu com boa vontade as promessas. O JP Morgan, por exemplo, considerou positivo que a concessionária tenha feito, abre aspas, ajustes para iniciar as negociações de dívidas em 2023 com um quadro mais limpo, fecha aspas. Já o BTG foi mais cético. Ressalvou que a posição de caixa preocupa e apontou o elefante na sala perguntando como a Light conseguirá negociar com credores sem visibilidade sobre a renovação. Tudo isso preocupa os mais de 13 mil acionistas, pessoas físicas da Light, sem falar nos cotistas de fundos de crédito com papéis da empresa. A companhia tem ainda quase 1.000 investidores, pessoas jurídicas e institucionais, incluindo aí personagens famosos como Ronaldo César Coelho, do fundo Samambaia, maior investidor da Light, com 20% da companhia, e o bilionário Carlos Alberto Sicupira, cofundador da 3G Capital, que já perdeu 86% do seu investimento na empresa. É mais um revés para o Sicupira, após o escândalo recente na Americanas, investida da 3G Capital. Bom, mas a maior preocupação de todas é se a empresa terá condições de seguir distribuindo energia à população. A geração de caixa até 2026, no fim da concessão, é insuficiente para pagar as dívidas. Então, fica o alerta. Quem investe na Light ou considera investir deve ter em mente que o futuro gira em torno de 2 variáveis, principalmente. Uma delas, a recuperação judicial. A outra variante decisiva é a possível renovação antecipada da concessão que vence em maio de 2026. E esse é um elemento super interconectado com o fator anterior. Ou seja, a recuperação judicial aumenta a chance de uma renovação antecipada e vice-versa. E é aí que a história, que já tem contornos financeiros, sociais e jurídicos, entra na política. Foi feita uma reunião entre a ANEEL e Light, e segundo colunistas em Brasília, o atual governo deve facilitar a renovação com um ajuste nas tarifas para reequilibrar as contas. Então, caso ambas deem certo, um cenário de aquisição da Light por outra empresa parece possível para alguns analistas. E esse é um horizonte que soa positivo para o investidor com papéis da empresa. Por outro lado, se a mediação falhar, o horizonte é incerto e potencialmente negativo. Boa parte das casas de análise tem hoje a ação da Light em revisão, o que mostra um suspense no ar. E a nossa recomendação é a mesma de sempre, seguir atentamente as últimas notícias e as melhores análises aqui no Cafeína e no Invest News. Agora, para saber os próximos capítulos dessa novela, você tem que continuar com a gente, porque certamente será tema do Invest News. Combinado? Partiu Giro de Notícias. Os reguladores antitrust da União Europeia autorizaram a aquisição da produtora de videogames Activision pela Microsoft por 69 bilhões de dólares. A Comissão Europeia disse que a Microsoft ofereceu acordos de licenciamento gratuito de 10 anos para consumidores europeus e serviços de streaming de jogos em nuvem para transmitir jogos de computadores e consoles da Activision. Segundo o órgão regulador, os compromissos atendem plenamente às preocupações de concorrência e representam uma melhoria significativa para os jogos em nuvem. A fabricante de aeronaves elétricas Eve, controlada pela Embraer, concluiu os testes em túnel de vento para seu veículo elétrico. O objetivo é iniciar as operações comerciais com aeronaves elétricas de pousos e decolagem em vertical, chamados de eVTOLs, em 2026. A Eve teve uma carteira de pedidos de cerca de 2.800 encomendas.
A Americanas deu início ao processo para buscar interessados em comprar a participação da companhia no Grupo Unico. O plano de recuperação judicial protocolado pela empresa em março prevê a alienação dessa participação em processo competitivo. É isso aí, muito obrigado por acompanhar o Cafeína até o finalzinho, por assistir também o nosso giro de notícias. Não se esqueçam de deixar o like, de seguir o nosso canal Invest News. Obrigado mesmo pela audiência, pela companhia. Sammy Boy pela parceria. E a você que nos acompanhou, bons investimentos e até o próximo programa. Tchau! Valeu, tchau, tchau.